Henrique André está conosco com detalhes do Atlético, que jogou ontem à noite no Rio Grande do Sul, conquistou um ponto contra o Inter em um jogo em que a arbitragem acabou sendo assunto pós-jogo também. O Atlético se posicionou em alguns momentos aí nas redes sociais, também com entrevistas pós-jogo. Certamente vamos falar disso no comentário com o Edu daqui a pouquinho, mas não tem tempo para respiro, né, Henrique? Nesse meio de semana já tem jogo de novo. Boa noite, Henrique. Boa noite, Cirilo, para quem está acompanhando a nossa turma do bate-bola. Pois é, rapaz, sem respiro e mais uma decisão pela frente. Eu não tô falando de Sul-Americana, é mais uma decisão pelo Campeonato Brasileiro. Quarta-feira, 20 horas, né? Famosa 8 horas da noite, duelo contra o Bahia, lá na Arena MRV, 32ª rodada do Brasileirão. E a situação é a seguinte: o Atlético tem 37 pontos, 13º colocado, vai enfrentar o Bahia, que tem 52 e está em quinto. E esse jogo muito importante, porque pode ser o respiro definitivo do Galo nesta briga, né, para fugir dos 4 últimos colocados que caem à segunda divisão. Lembrando que hoje o Vitória tem 6 pontos a menos que o Galo, é o primeiro ali da zona do rebaixamento. Então, mais uma decisão e um jogo muito importante que o Atlético precisa da vitória. O time treinou na parte da tarde de hoje e amanhã faz um treinamento na parte da manhã. E o Sampaoli, que está suspenso, vai ser desfalque para o Galo nesse jogo, ele também não vai poder contar para escalar o time com o zagueiro Vitor Hugo, né? Ele que foi expulso aos 15 minutos do jogo contra o Inter, não vai poder enfrentar o Bahia. Mas tem notícia boa também, e ela vem em dose dupla. O Sampaoli vai ter 2 reforços para o jogo contra a equipe de Rogério Ceni, que é o Guilherme Arana, lateral esquerdo, e o meia Gustavo Scarpa, que cumpriram suspensão contra o Internacional. Então, o Sampaoli vai fazendo estes ajustes para um duelo muito importante e com cara de final, viu, Cirilo? Edu, sua visão sobre o jogo de ontem, esse empate por 0-0 e o contexto da arbitragem, que foi muito citado pelo Atlético no pós-jogo. Infelizmente, né, mais uma vez a arbitragem foi protagonista em outro jogo do Campeonato Brasileiro. Isso não é uma exclusividade de Inter nem de Atlético. Tem sido assim, lamentavelmente. A gente vive uma das piores temporadas em termos de arbitragem no Campeonato Brasileiro, mas eu acho que a gente precisa falar mais do jogo também, né, Cirilo? O Atlético teve um início de muita dificuldade, até a expulsão do Vitor Hugo. O Galo não tinha visto a cor da bola, era quase 86% de posse de bola do Inter, mas uma defesa muito bem postada, porque em 15, 16, 17 minutos, com 80 e tantos por cento de posse de bola, o Inter não tinha dado um chute no gol, né? O Everson não tinha sujado a roupa. Ou seja, o Galo estava tendo dificuldade de sair, de ficar com a bola, mas defendia com muita organização e consistência. E depois veio a expulsão do Vitor Hugo, o jogo muda de figura, o Sampaoli, ele tem que pensar muito rápido para a primeira alteração, para recompor o sistema defensivo, e eu acho que ele mudou muito bem. Talvez eu não tivesse feito e não tivesse pensado como o Sampaoli. Qual o sentido de deixar o Dudu em campo, né? O Atlético praticamente não iria atacar, o Dudu ia ter que se desgastar muito mais marcando e retornando do que fazendo o que ele sabe, que é dar um passe para gol, que é finalizar. Então ele preserva o Dudu, coloca o Juan no jogo e deixa o Atlético um time, claro, mais defensivo, e o jogo pedia exatamente isso. E aí, naturalmente, o Inter foi para cima, criou algumas oportunidades, muito mais com chutes de longa distância do que qualquer outra coisa. O Everson foi se transformando no grande nome, e as alterações do intervalo também, para mim, foram muito boas. Deixou o Atlético uma equipe mais forte fisicamente, com maior poder de transição, ou seja, de recuperar essa bola e dar rapidez a um possível contra-ataque. Foram poucos, mas aconteceram. E ainda assim manteve uma consistência defensiva muito grande. Ou seja, o Galo hoje é um time organizado, tem um padrão, a gente consegue enxergar isso. Do ala que com a bola vira volante, sem a bola vira lateral marcando, os 3 zagueiros de origem no sistema defensivo, 2 jogadores pelo lado para dar velocidade a um contra-ataque, um jogador de referência, ontem foi o Hulk, e o Atlético mostrou concentração, poder de recuperação, mas principalmente organização. Tem que valorizar muito esse pontinho ganho em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, apesar de todas as circunstâncias. Lamentavelmente, a arbitragem foi a protagonista. Há pouco no Goleada estive com o Alexandre Simões e com o Rafa Silveira, a gente conversava sobre a arbitragem, e o meu principal ponto para o futebol brasileiro, e aí vale juridicamente também, vale para tribunal, para regras que valem aqui ou ali, é a margem que se dá para a interpretação. Algo que na quarta-feira é uma coisa, no sábado já não é.
um cara que tem um efeito suspensivo por uma coisa, o outro não tem um efeito suspensivo. Efeito suspensivo que, aliás, juridicamente é algo que cabe, né? Mas um tem, o outro não tem. Tem jogador aí que está jogando com efeito suspensivo há 3 semanas. E o julgamento não acontece. Bruno Henrique, por exemplo, né, que meteu 2 gols no fim de semana. Então, assim, eu acho que nós precisamos de mais objetividade. Os lances em que um jogador tocar a bola e depois deixar o pé contra o seu adversário, esse é um lance para expulsão ou não é? Para mim é. Mas esse é um lance para expulsão ou na terça-feira vai ser e no sábado não vai ser? Aí a subjetividade. O Vitor Hugo deixou o pé ou não tinha como tirar o pé? Não sei. Tem gente que fala que o Gustavo Gomes não tinha como tirar o pé. Para mim tinha. É difícil, tinha como tirar o pé. O lance do fim de semana agora, por exemplo, do Paulo Henrique, né? Que agarrou escandalosamente. Quase levou pra cá. O Arboleda do São Paulo e cometeu um pênalti. No Corinthians teve também, né? No jogo do Corinthians. Do Bidu. O próprio Paulo Henrique fez a mesma coisa num jogo contra o Botafogo e o pênalti não foi marcado. Então, assim, nós precisamos de mais objetividade. O que é, o que não é. Critério. E, aliás, o mesmo árbitro que apita de um jeito numa quarta-feira, no domingo apita de outro jeito. Vide Ramon Abate Abel, que foi apitar um Flamengo e Cruzeiro e amarrou o jogo por completo. E chegou no fim de semana para apitar São Paulo e Palmeiras e deixou o pau comer. Então, assim, é critério. É só critério. E tem que valer não só dentro de campo com a arbitragem. Juridicamente também precisamos caminhar, precisamos ir por um caminho diferente. A margem para interpretação é o que o preocupa no futebol brasileiro. Diga, Henrique. Pois é, na súmula do árbitro Alex Gomes Stefano, ele colocou ali o Vitor Bage, que é o gerente de futebol do Atlético, que inclusive corre o risco de pegar um gancho. Ele escreveu o seguinte, Cirilo, que o Vitor teria dito o seguinte: você tem que ser escoltado mesmo, isso é uma vergonha, depois não quer que eu reclame. Parabéns para o VAR, ele apitou o jogo, ele salvou vocês. Já sobre o Sampaoli, ele classificou como atitude ríspida do treinador atleticano, que foi expulso também de campo. Expulsei com cartão vermelho direto o senhor Jorge Luiz Sampaoli, técnico da equipe visitante, por protestar de forma reiterada as decisões da arbitragem, proferindo as seguintes palavras de forma ríspida: isso é uma vergonha, vai lá e cabeceia a bola para eles. E também por sair da sua área técnica. Cabe ressaltar que me senti ofendido com tais palavras, escreveu o árbitro Alex Gomes Stefano na súmula do duelo Atlético e Internacional. Cirilo, falando de Atlético e Bahia, 5.900 ingressos vendidos até o início da noite de hoje. A gente crê, né, que o torcedor do Atlético vai comprar mais ingressos, precisa lotar a Arena MRV, mas no momento a venda é baixa, então pouco mais de 5.800 ingressos, 5.900 ingressos vendidos para um duelo que, como eu disse, é uma decisão para o Galo no Campeonato Brasileiro. E na nossa chamada, né, a gente falou que o Galo ele tem um desfalque, né, pode ter um desfalque para o duelo contra o Palmeiras. Cabe lembrar que esse jogo ainda não está definida a data, ele está marcado para o dia 19, só que o Atlético tem a decisão da Sul-Americana no dia 22. E a intenção do Atlético é que esse jogo seja disputado em Belo Horizonte, se for no dia 19, na parte da tarde. Perdão. E se for no dia 18, pode ser o horário que for. Só que no dia 18 tem jogo da Seleção Brasileira e com isso o Palmeiras perderia o Vitor Roque. E dificilmente, se esse jogo for no dia 19, na parte da tarde, já que o Atlético tem que viajar ao Paraguai, né? É uma regra da Conmebol, o time finalista tem que chegar 2 dias antes, o Palmeiras perderia o Vitor Roque. Só que o Galo, por sua vez, não vai ter o Ivan Román, que foi convocado para a seleção do Chile, e corre o risco também, Cirilo, de perder mais 2. Mas por enquanto isso não está confirmado, que são o Alan Franco para o Equador e também Júnior Alonso para a seleção do Paraguai. Mas, né, ficar sem o Vitor Roque como adversário, ele que vem fazendo muitos gols, é uma boa notícia aí para o Sampaoli, pensando nesse jogo contra o Palmeiras, Cirilo. Valeu, Henrique. Vamos ver, né? A próxima data FIFA, e aliás vai ser assunto no próximo bloco com o nosso Wellington Campos, já também a repercussão do lado celeste com o Rubem Júnior, e no caso do Atlético, os convocados aí para essa data FIFA também. O ideal, de novo, toda data FIFA é isso, o ideal é que o Everson não foi, né? O Everson não foi, inclusive para mim deveria. Ontem fez o pedido, né, Cirilo? Sonho de Copa do Mundo, sonho de disputar mais jogos pela seleção. Acho que é justo falar disso depois também. Mas o ideal é que a gente não precisasse, o Henrique não precisasse chegar aqui e dar essa notícia de que o Vitor Roque vai desfalcar o Palmeiras contra o Atlético, porque a data FIFA, ela é uma data FIFA, o calendário FIFA é divulgado no ano anterior e todo mundo sabe quando vai ter jogo e quando não vai ter. O ideal é que a competição nacional
que está num terceiro nível de importância, né? Você tem a FIFA, você tem a Conmebol e você tem as competições nacionais. Todo mundo sabe o que tem que respeitar. A CBF ignorou e ignora ao longo dos anos. Vamos ver no ano que vem. O ideal é que essa notícia não precisasse ser dada, que todo mundo tivesse à disposição para um jogo enorme de brasileiro. E o Chile está fora da Copa, né? E o Atlético vai perder um jogador pro Chile. Eu acho que ele vai ficar fora do jogo contra o Fortaleza, provavelmente, né? Acho que o Chile joga uma vez só, não é? Se não me engano, o Chile vai jogar primeiro com a Rússia, tá? A princípio no dia 15. E teria um amistoso também contra o Peru. Ah, tá. Então são 2 jogos. As seleções não têm culpa nenhuma. Zero. As seleções convocam quem quiser, elas precisam dos seus atletas, é o único tempo, o único momento que eles têm para reunir, para treinar, para jogar, enfim, não tem que reclamar das seleções, tem que reclamar do calendário do nosso futebol, do futebol brasileiro. E rapidamente, Cirilo, o torcedor do Atlético que tanto pediu promoção de ingresso mais barato, a gente não vai porque o ingresso é caro, isso e aquilo, tá precisando rever alguma coisa. O Atlético precisa do seu torcedor. E o recado não vai para os 6 mil que já compraram, vai para os outros. O Atlético ainda está numa situação delicadíssima. Há promoção, o ingresso está mais barato, o jogo é importantíssimo contra um dos melhores times do futebol brasileiro na temporada, que é o Bahia. Não vai ser fácil. E essa vitória, esses 3 pontos são fundamentais. Mas assim, importantíssimos. Passa pelo jogo contra o Bahia uma tranquilidade para jogar uma final de Sul-Americana. Então que o torcedor do Atlético entenda de uma vez por todas e não tem mais desculpa não. Precisa ir ao estádio. Galo tem Bahia, Sport e Fortaleza numa sequência fundamental para ficar tranquilo para a decisão da Copa Sul-Americana e é bom que o torcedor esteja presente.